Olá, bom dia a todos, bom dia a todos. Aqui, Haroldo Mendes, jornalista e pastor. Com alegria, chego até você através do A Palavra TV. Hoje eu quero abordar um fato que aconteceu aí essa semana e acredito que seja um fato de suma importância e de suma relevância para o povo cristão. Eu estou falando sobre o podcast que foi gravado pelo pastor Anderson Silva e o deputado federal bolsonarista Nicolas Ferreira. Eles tiveram um episódio do podcast do pastor Anderson e ele falou algo assim que nos causou perplexidade, nos causou espanto, vindo de um pastor evangélico, né? Eu fiquei assim um pouco assustado quando eu vi e ouvi, né, os relatos, a fala do pastor Anderson Silva. Bom, para a gente poder começar a nossa conversa, esse vídeo vai ser curto. O pastor Anderson Silva, ele é pastor da igreja Vivo por Ti, em Goiânia, tá? Ele tem promovido eventos como a Confraria Nacional dos Homens, que ele chama de maçonaria, com o propósito de resgatar o que ele chama de masculinidade bíblica. Então, pastor Anderson tem se posicionado, inclusive com críticas severas a outros colegas pastores, através de uma compreensão radical e fundamentalista do cristianismo. Mas vamos aos fatos. Nessa conversa do pastor Anderson com Nicolas Ferreira, ele disse literalmente o seguinte, abre aspas para o pastor Anderson Silva: falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata-me os inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Continua Anderson Silva: falta a gente orar assim: Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prostra enfermos os ministros do STF, para que eles te conheçam no leito da enfermidade. Continua o Anderson: parece que a gente não está crendo mais. Fecha aspas. Meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas, é difícil de acreditar que essas palavras saíram da boca de um pastor evangélico. Mas saíram e é um fato. Um fato estarrecedor, porque a Bíblia nos orienta justamente o contrário. O Novo Testamento vem com uma proposta completamente adversa a esse tipo de fala, a esse tipo de comportamento. A Bíblia, no Novo Testamento, manda que nós oremos pelas autoridades constituídas, que nós intercedamos por elas, pedindo a Deus para as abençoar, pedindo que o bem venha sobre elas, para que o povo tenha um governo de paz, um governo de tranquilidade, um governo de justiça e um governo de equidade. Então, eu como pastor também, e como jornalista, eu fiquei perplexo ao ouvir essas palavras de Anderson Silva. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que me deixa assim, digamos, entristecido é essa onda que tem se levantado aí no meio evangélico, um tipo de igreja, um tipo de pregação, um tipo de comportamento completamente estranho à proposta de Jesus, completamente estranho ao Novo Testamento,
aos evangelhos de Cristo Jesus. Para onde está caminhando esta igreja evangélica, meus irmãos e minhas irmãs? Isso tem causado, assim, muita comoção. Nós vimos na semana passada as falas agressivas do pastor André Valadão, da Lagoinha Global, falando de forma radical e fundamentalista contra o movimento LGBTQIA+, como se fosse função da igreja ficar pautando esse tipo de coisa. E agora vem o senhor aí, Anderson da Silva, juntamente com o deputado Nicolas Ferreira, que até hoje não fez nada de concreto, nada de útil no seu mandato parlamentar, a não ser atacar, atacar e atacar. Então, meus queridos, eu quero deixar essa reflexão com vocês aí. O Evangelho de Jesus anuncia a paz. Jesus é chamado de o Príncipe da Paz. Aquele que veio para trazer a paz, trazer a pacificação, trazer o amor, trazer a fraternidade. Nós não podemos aceitar, enquanto evangélicos, enquanto igreja cristã, esse discurso, esse tipo de discurso de ódio, homofobia, agressividade, intolerância religiosa contra outras religiões e principalmente as de matriz africana. Então, eu estou muito preocupado com os rumos que a igreja evangélica brasileira está tomando. Tá? Então, meus queridos, vamos pensar sobre isso, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo presidente da República. Você não precisa ser lulista, você não precisa ser petista, nada disso. Tá? Não está sendo implantado comunismo no Brasil. Um dia nós ainda vamos fazer um vídeo sobre isso, mas eu quero deixar com você essa palavra. Orem pelo presidente da República, orem pelas autoridades constituídas, tá? Orem pelos ministros do governo, porque eles que tomam as decisões lá, foram nós que os colocamos lá. Foi através do voto legítimo que o presidente Lula assumiu o governo desse país. Então vamos respeitar, vamos ser cristãos de fato. A Bíblia não é o Alcorão e a igreja evangélica não é o Talibã. Eu deixo essa mensagem com você. Continue ligado conosco, a Palavra TV. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram e nós estamos também no Facebook e no Twitter. @apalavra_bh. Fica conosco e um grande abraço do seu amigo, do seu irmão, Reverendo Haroldo Mendes, pastor e jornalista.